Boa noite, igreja. Vocês devem estar estranhando um pouco o tema vida cristã no mundo pagão, ou essa expressão em específico. Em minha defesa, ou talvez me acusando, é que isso é um plágio. Eu plagiei o título do John MacArthur, que ele fez uma pregação, no mesmo texto, inclusive, mas com uma ênfase diferente, falando de responsabilidade cristã dentro de um mundo que está caindo no paganismo. Eu vou explicar esses termos com tranquilidade durante a mensagem. Nosso texto hoje é Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, e o capítulo 3 até o versículo 8. Vou ler aqui. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e sejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, que nós temos a Tua palavra aqui, Senhor, nós temos o Teu Espírito. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos deu tamanho acesso, Senhor, ao conhecimento amplo da Tua palavra, Senhor. Nos deu liberdade como igreja para Te adorar, Senhor, para nos reunirmos, para ter um olhar crítico, Pai, e ao mesmo tempo aplicar de maneira clara, Senhor, evidente essa palavra, Senhor, para que a Tua salvação seja evidente diante de todos os homens, Pai. Peço, Senhor, abençoe essa palavra, Senhor, abençoe a Tua igreja hoje, à medida que nós estudamos esse texto e pedimos que o Senhor aplique ele em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, o contexto da carta de Paulo a Tito, eu vou dar alguns elementos de contexto. Primeiramente, não é uma carta a uma igreja, primariamente. É uma carta a um bispo. Ou seja, alguém que é um overseer, um supervisor, um cara que está lá para cuidar da igreja, para estruturar a igreja e não só aquela, como talvez muitas outras. É uma carta que foi escrita para Tito, então, que estava em Creta. Ele era um amigo de Paulo, colega de ministério, missionário com ele. Creta, aquela ilhazinha lá no meio do Mediterrâneo, onde aquela seta vermelha está apontando. Estou apontando para lá porque é lá que eu estou olhando, né? Mas é aqui, gente. O ambiente religioso de Creta era o paganismo. Eu vou definir esse termo daqui a pouco. Mas, para quem conhece um pouco de história, deve imaginar, talvez, Creta como uma ilha grega, debaixo do domínio do Império Romano, mais como politeísta do que pagã, no sentido que nós normalmente imaginamos o paganismo. O tema da carta era essencialmente para que se estruturasse uma liderança que vive e que ensina a sã doutrina. Ou seja, um ensino que é sadio, para que a igreja cresça de maneira sadia e sólida, e para que opositores sejam calados.
Eles não têm como falar contra a igreja, ou contra os líderes, ou contra as pessoas que se dizem seguidores de Cristo. Esse é o contexto da carta. Mas o que é um pagão, então? Se fosse nos jovens, teria um debate agora, o que é um pagão, mas não é o caso. A gente pode imaginar pagão como um satanista, ou como alguém que invoca demônios, ou alguém que tem ritos esquisitos, bruxaria, wicca, essas coisas todas. E a palavra evoluiu ao longo dos anos para significar muitas coisas diferentes. Antigamente significava só alguém que não era um adorador de Cristo. E se tornou eventualmente um termo pejorativo e assim por diante. Hoje, para ser politicamente correto, eu peguei a definição deles. Eu entrei na Federação dos Pagãos da América do Norte e peguei a definição deles do que é um pagão. Basicamente, é um seguidor de uma religião adoradora da natureza. Uma religião adoradora da natureza. E essa religião pode ser politeísta, pode ser panteísta, pode ser animista. Mas, e além disso, o que isso significa? É alguém que busca ter uma visão clara da divindade, só que não dogmática. Ninguém me ensina o que a divindade é. Desde que eu busco a divindade por experiência direta e chego na minha própria conclusão. Se tem uma rejeição de qualquer ensino de outros, a não ser um ensino que você não deve receber ensino. Uma rejeição de toda e qualquer autoridade dogmática, qualquer escritura revelada, qualquer coisa assim, qualquer coisa objetiva de fé. Basicamente, o driver do paganismo é a experiência pessoal. Eu experimentei a Deus, ou experimentei a divindade. Então, uma rejeição de qualquer doutrina que não seja baseada nisso, em experiência pessoal. Uma cosmovisão unista. Vou definir os dois termos. Cosmovisão, para quem não sabe, é o worldview, ou visão de mundo. É aquela coisa que responde basicamente a 4 perguntas que todo mundo faz. Origem, moralidade. De onde que eu vim, né? Moralidade. Já que eu estou aqui, quais são as regras do jogo? Origem, moralidade. Estou esquecendo uma, jovens, me ajudem. Destino. Significado. Origem, de onde eu vim. Moralidade, quais são as regras do jogo. Significado. Eu tenho um valor intrínseco, que alguém atribui a mim, ou eu acho o meu próprio significado e meu próprio valor. E destino. Para onde que eu vou depois disso? Se é que eu vou para algum lugar ou eu acabo com a morte. Isso é uma cosmovisão. Uma cosmovisão cristã diz que a gente veio de Deus. Já que a gente veio de Deus, a gente vive no mundo dele, então ele que dá as regras, a nossa moralidade é definida por ele. O nosso significado é dele, ele que dá valor para a gente, ele que nos fez a sua imagem e semelhança e por isso nós temos valor. E o nosso destino é conforme a nossa relação com ele, de acordo com as regras dele. Uma cosmovisão dualista, então, diz que existe um Deus e existe uma criação. Existem basicamente 2 coisas. Existe um Criador e existe uma criação. E a criação se define em relação ao Criador. Já a cosmovisão pagã é uma cosmovisão unista, que só existe uma coisa. Existe o universo e tudo que está aí. Não existe nenhum ser externo ao universo. A divindade é intrínseca à natureza e a nós. Ou ainda se nega qualquer divindade, como, por exemplo, no ateísmo, que é só uma forma diferente de paganismo. Certo? E a prática religiosa pagã é uma tentativa de ser um com o todo, um com a natureza. Moralidade completamente subjetiva. Quem quiser ter um estudo detalhado do que é o paganismo, basta ler Romanos 1, de 18 até o final. Ali está muito claro o que é o paganismo. É uma rejeição, é uma supressão da verdade em favor da injustiça. Eu suprimo a verdade que é claramente revelada a mim, não só pela minha própria consciência, pela própria revelação da lei de Deus, dos preceitos da lei na minha consciência, como diz Romanos 2, como também uma rejeição do testemunho das coisas criadas. Olhando a natureza, Romanos diz que os atributos invisíveis de Deus são revelados. Por isso, tais homens, esses que negam a Deus e suprimem essa verdade em troca da injustiça, são indesculpáveis. E a partir dessa negação de Deus, existe um aumento exponencial da idolatria. Primeiro, o ser humano idolatra a si mesmo. Só que como ele é um adorador intrinsecamente, Deus o fez para adorar, ele também passa a adorar a criação ao invés do Criador. E ao adorar a criação, você tem uma decadência moral muito grande em um curto período de tempo.
que leva a consequências desastrosas. Eu deixo a curiosidade de vocês para ler Romanos 1, que não é o tema de hoje, embora eu vou tocar em alguns pontos. Isso é paganismo. No caso de Creta, era o paganismo greco-romano. Está aí o panteão de deuses. Eles adoravam esses deuses que nada mais eram que representações de diferentes forças da natureza. Era o homem fazendo Deus à sua imagem. Eram adoradores de deuses de reprodução, deuses de guerra, deuses de colheitas, boas ou ruins, e assim por diante. Tanto que quando Paulo foi para Atenas, se pode ler em Atos 17, todos conhecem aquele texto, que Paulo ficou assim, embasbacado, chocado, com a quantidade de deuses que eles tinham. Era tão grande a quantidade de deuses, que nada mais eram que representações de elementos da natureza, que eles tinham até um altar para um Deus desconhecido, para garantir que estava tudo coberto. Caso tivesse esquecido algum, pelo menos oferecendo lá, o Deus desconhecido iria ter sua ira aplacada. Esse é o paganismo greco-romano. Gente, e hoje? Isso parece tão distante, parece uma coisa tão estranha. Hoje a gente não é politeísta. Hoje a nossa sociedade, na verdade, nega Deus, ela é materialista. Onde que entra o paganismo? Nós temos hoje no Ocidente um neopaganismo. Com a negação de Deus, desde a década de 60, muito antes, na verdade, mas com isso se tornou uma coisa socialmente aceitável, não mais uma coisa que estava à margem da sociedade, mas uma coisa cada vez mais aceitável, com a negação do cristianismo, foi se negando a Deus, e quando o ser humano nega a Deus, a palavra de Deus nunca está errada, gente. O ser humano nega a Deus, ele vai simplesmente passar a adorar outra coisa. Então, com o advento do secularismo científico, se passou a desconsiderar qualquer possibilidade do sobrenatural, que é uma negação intrínseca, não vou entrar na lógica disso, que não vale a pena, mas se considerar também que a natureza era o todo. Tudo que existia era o que estava na natureza. Se algo não é possível provar cientificamente, não vale a pena aquilo ser perseguido nem entendido, e assim por diante. E com isso, rapidamente, a partir de um grande movimento ateísta, também, paralelo a isso, houve um movimento de adoração das coisas criadas. Ao mesmo tempo, com a negação da visão dualista do cristianismo, que existe um Criador e a criação, houve a invasão do misticismo oriental na nossa cultura. A primeira imagem ali é de yoga, por exemplo, que é uma das muitas manifestações do paganismo em nossa cultura. Greenpeace, gente, é uma das organizações ecoterroristas mais fortemente associadas ao paganismo moderno. Não é uma organização de preservação da natureza, nunca se engane com isso. Eles são ecoterroristas com uma agenda religiosa profundamente pagã. Basta ver os métodos deles, basta ver uma tentativa de debate racional. Não existe racionalidade. Existe um compromisso com uma fé que exalta a natureza, nega a imagem de Deus no homem, e nega, inclusive, a ordem direta de Deus, que era para nós crescermos, nos multiplicarmos, enchermos a terra, subjugarmos a natureza. E, obviamente, administrá-la como bons mordomos, aquilo que colocou diante de nós. Essas agendas ambientais nada mais são que manifestações da adoração da criação ao invés do Criador, com raras exceções. Coexist, esse símbolo aí eu peguei de uma pichação que eu achei legalzinho, mas devem ter visto muitos, onde cada letra simboliza uma das religiões. Essa ideia é uma negação de que existe verdade absoluta, que basicamente a experiência religiosa é uma experiência subjetiva e intrínseca, portanto todas as religiões são igualmente verdadeiras ou igualmente falsas, e nenhuma tem maior valor que a outra, portanto não se deve nem considerar a afirmação religiosa de qualquer uma dessas fés como sendo verdade ou não. Ela simplesmente é relevante para a pessoa que experimenta aquilo, e portanto você não deve fazer proselitismo, promover a sua fé. Porque todas as fés são igualmente verdadeiras ou falsas, só depende da fé pessoal. Isso aí é paganismo. Não se tem mais interesse na verdade, se tem interesse em experiência. Gente, a ONU, a agenda pagã, tomou as Nações Unidas. Eu coloquei ali o negócio ambiental deles, mas vejam a agenda humanista de promoção da agenda homossexual, da sexualidade livre sem responsabilidade. Eu fui numa conferência em 2006, da ONU,
Tinha ministros do governo do mundo inteiro, foi uma bênção ter ido, porque eu jamais teria oportunidade de um negócio desse, mas convidaram o diretor do SEIT, eu trabalhava lá na época, o diretor não podia ir, e daí foi caindo para um gerente, para outro, para outro, para outro, no fim ninguém podia ir, mandaram um estagiário. E eu fui lá. E foi incrível, mas eu fiquei chocado como uma conferência de desenvolvimento urbano da ONU tinha essencialmente como sua agenda a promoção da adoração à natureza, do não ao desenvolvimento, não à modernidade, não à tecnologia, não à reprodução humana, diminuição da população mundial, para que o meio ambiente possa florescer e o ser humano fique no seu devido lugar, que de preferência é a extinção, porque o ser humano é danoso para o mundo. Isso numa conferência da ONU de desenvolvimento urbano, em 2006. Olha que loucura, gente. Isso é paganismo. Isso é renúncia do ser humano e sua responsabilidade diante de Deus. Obviamente, a agenda homossexual, eu coloquei isso ali porque Romanos 1 tem como desenvolvimento do paganismo a rejeição de Deus, a adoração à criação como idolatria, a depravação sexual como consequência disso e a revolução homossexual como consequência natural disso. E não para por aí. E se lê o final de Romanos 1, é extremamente depressivo, porque se vê uma população que aceita a revolução sexual e homossexual e nega a Deus e recusa o julgamento de Deus caindo sobre eles, recusa o alerta de Deus, uma sociedade assim vai à ruína, com grande violência acontecendo. E é isso que nós estamos experimentando aqui na América do Norte e no mundo como um todo. O Brasil não é nada diferente. E, obviamente, a rejeição do cristianismo, porque o cristianismo é intolerante. Isso tudo faz parte do paganismo moderno. Gente, essa é a introdução. Em resposta a isso, ao paganismo de Creta, existe o Evangelho de Jesus Cristo, em que o Criador de todas as coisas, o Deus soberano que nos fez a imagem e semelhança dele, e apesar da nossa rebeldia, do nosso pecado, da nossa recusa a adorarmos a Ele, e nossa incapacidade de nos achegarmos a Ele, Ele se achegou a nós. É interessante que Paulo, escrevendo para Timóteo, também fala de um tempo que as pessoas não suportariam a doutrina saudável, o ensino sadio, o remédio de Deus para a condição humana. Chegaria um tempo que as pessoas não suportariam ouvir isso. Seria ofensivo demais, difícil demais. Ao invés disso, procurariam mestres que coçassem os seus ouvidos. E esse é o contexto que nós estamos vivendo hoje, esse é o contexto, talvez até de Creta, e é nesse contexto que o Evangelho floresceu. E é interessante que debaixo de tamanha perseguição, tamanha depravação, o Evangelho de Jesus Cristo floresceu, explodiu, espalhou pelo mundo. O que Deus fez a respeito, então? Primeiro, voltando ao texto, Ele revelou a sua graça. A graça de Deus foi revelada ao mundo que o rejeitava. Gente, só voltar atrás um pouquinho. Eu quero ler para vocês uma frase, eu esqueci de ler aqui, mas eu vou ler ainda para que vocês entendam o que está por trás da agenda pagã. Deixa eu até voltar aquele slide. Vocês acham que eu estou sendo radical quando eu falo de Greenpeace, essas coisas todas? Está aqui um dos líderes intelectuais, década de 83, em 1983, um dos líderes intelectuais do movimento ambiental nos Estados Unidos, Jeremy Rifkin. Olhem a frase publicada no livro dele. Não nos sentimos mais como visitantes na casa de alguém e, portanto, obrigados a conformar nosso comportamento com um conjunto de regras cósmicas pré-existentes. A criação é nossa agora. Nós fazemos as regras. Nós estabelecemos os parâmetros da realidade. Nós criamos o mundo e, porque o fazemos, não nos sentimos mais presos a forças externas. Não temos mais que justificar nosso comportamento, porque nós somos os arquitetos do universo. Nós somos responsáveis diante de ninguém, a não ser de nós mesmos, porque nosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse cara aqui é quem está por trás dessa agenda aí. Vamos lá. Mas o que Deus fez a respeito? Deus revelou a sua graça. Versículo 11 do capítulo 2
fala assim, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus é suficiente e ela salva. Ela resgata a gente da nossa condição de depravação, de idolatria, de paganismo, de rebeldia contra Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora. Ela nos resgata. Aqui fala que ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Mas não só isso, não é só uma negação da nossa vida passada. Ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança da gloriosa manifestação do nosso Senhor. Ela não só nos leva a negar nossa vida passada, como também a aguardar ansiosamente a revelação, a volta, a manifestação de Jesus Cristo, a volta dele. É interessante que Paulo usa 3 palavras aqui, eu tentei interpretar, o pastor Jaime pode me corrigir se estiver errado. Mas a ideia da graça salvadora, aqui falando de que ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa, a ideia de sensatez, na verdade eu peguei um dicionário grego, Jaime, mas a ideia de sensatez aqui é autocontrole. Eu não sou escravo das minhas paixões mais, eu tenho autocontrole. Eu posso viver uma vida digna diante de Deus, porque eu não sou mais escravo das minhas paixões, eu sou escravo de Cristo. Segundo, a ideia de justiça ali não só é viver uma vida que revela o caráter de Deus, manifesta a graça dele na minha vida, mas é uma maneira, eu viver de uma maneira que eu sou justo com outras pessoas, em que a verdade reina nos meus relacionamentos, em que eu promovo e comunico a justiça e a graça de Deus para outros. E a ideia de piedade aqui é a ideia de que o meu caráter e o meu comportamento glorificam a Deus e revelam o caráter dele. Quem eu sou, a maneira que eu vivo aponta para Deus. Aqui fala também que a graça nos resgatou da impiedade. A ideia de resgate da impiedade aqui é a ideia de que nós éramos escravos, acorrentados, presos àquilo, e não é a ideia como num sequestro, em que a pessoa é sequestrada e está presa, paga um resgate, aí ela está livre para fazer o que quiser. É a ideia do mercado de escravos. Você tem um escravo que é comprado por Jesus Cristo, pela graça dele, mas não é para esse escravo fazer o que quiser. A gente sempre vai ter dono, a gente vai sempre servir alguém. A gente é comprado para o uso exclusivo de Deus. Aqui no versículo 14 fala, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, ou seja, resgatar da maldade, nos comprar, e purificar para si mesmo um povo seu, ou seja, a gente tem dono, dedicado a fazer a vontade dele, a prática das boas obras. Então, primeiro, Deus revelou a sua graça. Segundo, Deus deixou claro o padrão de conduta esperado. Eu já falei disso, a ideia de andar de maneira sensata, justa e piedosa, autocontrole, relacionamentos regidos pela verdade e amor, e um caráter que revela a glória de Deus e reflete a glória de Deus de volta a Ele, glorifica Ele e reflete na sociedade como um todo. Existe um padrão de crescimento esperado para nós. A gente não é só resgatado e largado, tipo, eu já conquistei meu caminho para o céu, agora crendo em Jesus Cristo, agora fico parado esperando. A gente foi salvo com um propósito. E aqui deixa claro isso. Terceiro, eu podia falar de tudo que Deus nos deu com a salvação. Claro, deu a palavra dele, deu o Espírito Santo, deu a igreja, o corpo. Mas eu quero enfatizar um versículo aqui, que é interessante. Versículo 15 fala assim, Paulo falando para Tito, lembrando que é uma carta para um pastor, não uma carta para uma igreja, né? Então Paulo fala categoricamente, claramente, sem economizar palavras. Ele fala assim, é isso que você deve ensinar, ou seja, que a graça se manifestou, que você foi comprado por um preço, você tem um padrão de conduta esperado, você não é teu, você foi comprado por Deus, você não é mais escravo do pecado, mas agora você pertence a Deus para fazer a vontade dele. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Aqui tem um peso muito grande em cima da figura pastoral. O pastor é essa pessoa que está diante da igreja, com inúmeras responsabilidades, tirando desse versículo aqui, 2 delas, a ideia de exortar e a ideia de repreender.
Coloquei ali essas figuras que eu gostei. É só a ideia de um técnico e um cara treinando duro e sendo instruído naquilo. Só que o técnico não tem o físico do cara que está sendo instruído, né? Isso aí contradiz o texto. Porque logo antes, capítulo 1, Paulo dá as qualificações de alguém que está na posição de pastor ou presbítero. E no versículo 7 do capítulo 2, só voltando ali, Paulo fala para Tito: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ou seja, ele coloca, no capítulo 1, ele coloca o perfil de pastor e presbítero. Se não for pela graça de Deus, ninguém consegue ocupar aquela posição. Segundo, ele coloca para Tito um peso, que você tem que ser o padrão. Ou seja, uma imagem mais apropriada seria aquele cara musculoso ali, com um técnico igualmente musculoso ou mais. Que o padrão de conduta do pastor é o mesmo. E, na verdade, como é uma figura pública, talvez seja julgado com um peso muito maior. A ideia de exortar, gente, o André falou aqui sobre os desigrejados alguns domingos atrás. E ele falou sobre exortação, sobre ser corrigido e tal, gente que sai da igreja porque é corrigido. Só que eu tenho mais notícias para vocês. Não só você tem que saber ser exortado, como você tem que saber ser repreendido. E não sair correndo por causa disso. A exortação tem a ver com corrigir, com confortar, com chamar de lado e falar: meu amigo, ó, corrige isso aqui, não está legal. Tem uma maneira melhor de andar. Tem a ver com corrigir de maneira branda. Tem a ver com fortalecer, com trazer à memória aquilo que você esqueceu. Isso é exortar, gente. É uma correção até branda. A ideia de repreensão aqui, eu fui no grego, é condenar, refutar, expor, reprovar, corrigir o erro, punir e chamar a responsabilidade, se necessário, publicamente. E é interessante que Paulo não qualifica o que ele falou aqui. Essas são as coisas que você deve ensinar. Exorte e repreenda com toda a autoridade e que ninguém te despreze. Ou seja, dentro da igreja, como resposta ao paganismo, lembrando da graça de Deus que foi manifestada e do padrão de conduta esperado de nós, é esperado que a gente seja exortado, encorajado, confortado e seja repreendido se a nossa conduta for repreensível. É isso que é esperado na igreja. E uma igreja madura sabe lidar com isso, por mais que doa, gente. Não é fácil ser corrigido. É extremamente dolorido. Hebreus 12 fala que toda disciplina, no momento que ela é apresentada, conduzida, é dolorosa, é desagradável. Mas o autor fala que ela produz vida, produz frutos de justiça para aqueles que são por ela exercitados. Por isso coloquei a imagem do exercício aí. A disciplina, a repreensão e a exortação nos exercitam na justiça, produzem fruto de vida para nós. E é isso que nós devemos esperar como igreja. Então, que resultado deve ser observado numa igreja que reconhece a graça de Deus, sabe o que é esperado dela e se humilha e sabe receber exortação e repreensão de um pastor que obedece ao mesmo padrão de conduta e que está debaixo da mesma autoridade? Versículo 14 e 15 fala, de novo, que ele nos remiu, nos resgatou, purificou um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Um povo dedicado às boas obras deve ter uma vida civil exemplar, cidadania exemplar. Achei legal essa foto ali. Imagina a dificuldade de fazer uma foto dessas, né? E é uma foto mesmo, é real. Eu não sei como que eles conseguiram treinar esse cachorro para fazer essa pose, né? Gente, se fez sujeira, você corrija. Essa é a ideia. Se não negou imposto, pague a mais. Entendeu? Você fez uma bobeira dentro da igreja, gerou um relacionamento azedo com o vizinho, vá corrigir. Você é o exemplo de conduta, você é o exemplo de caráter. Todos nós fazemos sujeira, gente. É a condição natural de seres humanos pecadores que estão sendo transformados. A ideia é, você fez sujeira, você limpa.
Eu não preciso explicar muito mais isso, não preciso ilustrar mais, mas a ilustração talvez mais bíblica que eu vou dar agora é a ilustração de quando Jesus foi questionado se era certo pagar impostos a César. E eu estava vendo uns detalhes sobre essa pergunta, é mais profundo do que eu imaginava na época. A ideia era que queriam pegar Jesus. Se Jesus falasse, não pague impostos para César, os judeus, a população ia se alinhar com ele como líder revolucionário, mas ele ia ser denunciado pelos romanos, ia ser preso. Se ele falasse, não, pague impostos sim, ele ia estar bem com os romanos, mas os judeus se virar contra ele. Não tinha saída, né? Ele pediu dos mestres da lei que estavam questionando ele uma moeda, um denário, e falou assim, de quem é essa imagem? E claro que os mestres da lei eram extremamente legalistas, e eles sabiam que César, se declarando Deus, qualquer imagem dele já era uma imagem de idolatria, já violava os 10 mandamentos, que era para não fazer nenhuma imagem de escultura. Toda moeda com a imagem de César era uma ofensa aos judeus. Era uma negação já de um dos mandamentos. Então, a pergunta também era capciosa, porque era assim, Jesus, você apoia a idolatria ou não? Que pagar imposto para César é quase como um ato de idolatria. Ele pegou essa moeda e perguntou, de quem é essa imagem na moeda? E falaram, é de César. Ele falou, então, deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. E o Ravi Zacharias, que eu gosto muito, vai ter que ir em Calgary em setembro, hein? Um anúncio para outra hora. Ele fala assim, Jesus podia ter continuado, inclusive, porque ficou implícito na história, de quem é a imagem que está em você? Dá a César o que é de César, ou seja, dá a César o que tem a imagem dele. O que tem a imagem de Deus? Você não tem a imagem de Deus? Então você se dê a Deus. O que é de César fica para ele, se vira. Mas o que é de Deus pertence a ele, você tem que se dar totalmente. E essa ideia de que dentro de uma sociedade onde nós vivemos como forasteiros, nossa pátria é celestial, a gente nem faz parte aqui, a gente pode começar a racionalizar que, tem um governo corrupto, eu obedeço a uma autoridade superior que é o próprio Deus, então não vou pagar imposto para um governo corrupto que vai continuar promovendo corrupção, e vou, ao invés disso, doar para missões, por exemplo. Dar mais dinheiro para a igreja. A gente pode começar a racionalizar comportamento pecaminoso que vai minar o nosso testemunho diante da sociedade. E é muito claro o que a Bíblia fala. Tito 3, 1-2, que é o próximo versículo, fala claramente disso. Primeiro, Paulo fala para Tito, lembre a todos. Isso me pegou, porque não é ensine a todos, é lembre a todos. O que pressupõe que todo cristão já sabe dessas coisas, e, no entanto, se não for lembrado, pisa na bola. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, obediência civil aqui, e sejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, que não caluniem ninguém. Uma coisa é um debate sobre posições políticas e intelectuais. Outra coisa é atacar governantes. E eu acho que tenho que pedir perdão todos os dias por isso, que eu sou o maior revoltado aqui. Se deixar, eu passo horas falando mal de governantes e candidatos e assim por diante. Mas que não caluniem ninguém, essa é a conduta cristã esperada. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens, para com todo mundo. Mansidão tem a ver com poder sob controle. O pastor Jaime já falou sobre isso, eu não vou conseguir falar tão bem quanto ele. Mas tem a ver com, eu poderia fazer dano, poderia falar um monte de coisa, mas mantenho sob controle. Segundo, a humildade deve ser a nossa marca. Isso, no ambiente social, como cristão, a humildade deve ser a nossa maior marca. Mas por quê? Os próximos versículos deixam claros. Porque houve um tempo que nós éramos iguais aos pagãos. Tá? Capítulo 3, versículo 3. Nós éramos iguais aos pagãos. Idólatras, egoístas. Suprimimos a verdade de Deus. Em troca de uma vida de injustiça. Servindo a nós mesmos. Nós éramos desobedientes. Cheios de ódio. Ali fala, odiando e sendo odiados. Nós éramos insensatos, ou seja, tolos. Tolo é aquele que nega a Deus, né? Nossa vida, embora a gente pudesse falar que acreditava em Deus, nossa conduta nós negávamos a Deus.
Acho que em 2 Timóteo fala de gente que tem uma forma de piedade, mas nega-lhe o poder. Tem uma forma de temor a Deus e fala muito bonitinho, mas na vida nega o poder disso. Não vive a vida cristã. Nós éramos escravizados pelo pecado, enganados e não merecedores. Aqui fala que da parte de Deus se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. Nós não éramos merecedores, não somos merecedores de nada. Foi Deus que manifestou a graça dele, abriu nossos olhos, nos deu o dom da fé, e ainda, como diz Filipenses, ele opera em nós o querer e o realizar segundo sua boa vontade. A gente não tem crédito nenhum nessa história. Então a gente tem que ser humilde. Mas Deus manifestou bondade e amor, demonstrou misericórdia, nos lavou e regenerou pelo Espírito, isso é o poder de Deus, nos transformou, nos deu a habilidade de ser aquilo que nós éramos incapazes de ser, e nos justificou para sermos seus herdeiros, está ali no final do texto. E, com isso em mente, como que nós podemos apresentar o Evangelho, então, diante de um mundo caído, um mundo pagão, adorador da natureza, que rejeita Deus, adorador de si mesmo, demonstrando caráter cristão. Esse é o resumo de todo o texto. De maneira individual, com sensatez e autocontrole. De maneira coletiva, nossa vida de igreja, na vida de família. Tito 2 fala da vida de família. Não peguei Tito 2, senão ia ficar muito longa a pregação. Mas Tito 2 fala da vida de família, vida de igreja, vida social também. No serviço na igreja, nos relacionamentos cristãos, na exortação mútua, na submissão à autoridade, na honra aos pastores. Lembrando do texto de Hebreus que fala que é para a gente honrar aqueles que nos instruíram na verdade e observar o resultado da vida deles. Segundo, exercendo uma cidadania exemplar, pagando impostos, sendo submisso ao governo, votando. Tem tantas outras maneiras, não vou ficar aqui elucubrando em cima disso, mas exercendo uma cidadania exemplar para que a gente viva em paz. Paulo fala disso em Romanos 13 também, que a gente deve inclusive orar pelos nossos governantes. E era num contexto de grande perseguição, grande corrupção, altos impostos, e ainda assim ele falou que nós devemos orar pelos nossos governantes porque eles são instituídos por Deus e são encarregados de zelar pela paz e promover a justiça. E eles vão responder diante de Deus. A gente deve encorajar e exortar uns aos outros. Deve ser submisso à exortação e à repreensão. E deve encorajar e exortar uns aos outros. E talvez, pegando ali o que Paulo falou para o pastor, talvez valha para nós mesmos. Lembre as pessoas do que fazer. Porque elas já sabem. Mas sem serem lembradas, sem uma vida de comunidade, sem pastoreio, sem cada um tomar responsabilidade sobre si, estudar a Bíblia, ter uma vida de oração e encorajar um ao outro, a gente enfraquece. Então lembre um ao outro disso. E finalmente, anunciando o Evangelho corajosamente. Essa aqui é meio complicada, mas é tema para outra hora, a ideia de apologética, evangelismo e tudo mais, que é muito fácil a gente, como cristão, numa sociedade que rejeitou o cristianismo, tentar ficar defendendo o cristianismo filosoficamente, intelectualmente, defendendo certos valores, posições políticas, assim por diante, ao invés de apresentar o Evangelho como ele é. E eu sempre falo nos jovens, repito aqui, o Evangelho é o seguinte, resumidamente nas minhas palavras, sou um pecador miserável, filho da ira de Deus, condenado ao inferno. Mas Deus fez algo a respeito, e as regras dele não tuas. Isso é extremamente ofensivo. Não interessa quanto filosofia, quanto apologética, o que for, na hora que você falar isso, da maneira mais carinhosa, com o vocabulário mais lindo, com um sorriso no rosto, é ofensivo. E não é pelo teu poder, não é pela tua argumentação que a pessoa vai ter os olhos abertos, é pelo poder do Espírito Santo, pela graça dele. E o nosso papel é pregar a palavra e falar com clareza e tomar posição. Outra coisa que eu falo com os jovens é que a gente tem uma falsa ideia de que se posicionar socialmente tem um altíssimo custo. Pode ter. Mas, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, pelo suporte que a gente tem do corpo, não é tão alto quanto a gente pensa. E o preço é exponencialmente decrescente. Quanto mais eu me posiciono, mais fácil é. E mais influência eu vou ter. E mais as pessoas vão olhar para mim com olhos críticos, por isso que o padrão de conduta é tão importante, porque elas vão estar observando em mim o que ser cristão verdadeiramente é. E quem sabe, se eu me posicionar, elas vão dar a oportunidade de apresentar o Evangelho claramente como ele é,
E aí deixa o resto para o Espírito Santo fazer. Que ele é muito melhor que a gente para convencer. A gente deve apresentar o Evangelho corajosamente. Eu termino com o versículo 8, que fala que isso é uma palavra fiel. Isso é uma palavra fiel. E é para a gente afirmar ela categoricamente, sem medo, sem qualificação, sem suavizar. A gente afirma categoricamente, com tato, com adaptação cultural, conforme a necessidade, mas categoricamente direta. Isso é uma palavra fiel. Hoje, no mundo diluído, cheio de gente falando besteira, sobre espiritualidade vaga e subjetiva, a gente tem que apresentar a objetividade da palavra de Deus, com clareza, o Evangelho como ele é, o Deus conforme ele se revelou. É isso que nós devemos fazer, e afirmar categoricamente e pagar o preço por isso. Existe um preço a ser pago sim, mas não é mais alto do que a gente é capaz, porque o preço que Jesus Cristo pagou foi mais alto que qualquer preço que a gente possa pagar. Então a gente deve afirmar categoricamente e confiar em Deus para nos capacitar a lidar com todas as consequências. E, interessantemente, isso era direcionado a um povo cristão, né? Era para que o povo se empenhasse na prática de boas obras, não ser inútil, não ficar parado esperando a vinda de Cristo, não ser inútil socialmente, mas trabalhar, porque isso é proveitoso e é útil. E é esse o lembrete para a igreja. Um exemplo vivo, talvez, disso, fechando, é o John Newton. Eu acredito que muitos de vocês conhecem a história de John Newton, talvez o pastor Jaime já falou, outros já falaram. Eu só trouxe de volta esse exemplo porque eu descobri uma coisa da história dele que eu não sabia antes. John Newton era um mercador de escravos, mas eu li toda a biografia dele recentemente. Ele tem uma vida miserável. Essencialmente é um cara de família desestruturada e blá, 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 essa história toda que a gente sempre bota a culpa na sociedade, né? Enfim, ele fez decisões dele erradas, ele era inútil socialmente, ele era totalmente egoísta, egocêntrico, miserável. Onde ele entrava era só para estragar. Terrível. Foi para a Marinha, desertou a Marinha, foi para o navio negreiro, brigou com todo mundo, foi mandado para outro navio negreiro. Daquele navio negreiro foi mandado para o navio civil não aguentou ele, largou ele em terra. Aí quando largou ele em terra, essa é a parte interessante que eu não sabia. Ele foi largado na África e vendido como escravo. John Newton, mercador de escravos, foi escravo. Isso eu não sabia. Ele mesmo foi escravo por um tempo, ele ficou muito doente. Na verdade, tinha um senhor de escravos que ficou muito irritado que o John Newton estava trabalhando para ele, ficou mortalmente doente. E esse cara deu o Newton como escravo para a esposa dele, e a esposa dele ordenava constantes espancamentos e chibatada e tudo mais. Ele quase morreu de tanto apanhar por um longo período de tempo. E conseguiu contrabandear cartas que fossem enviadas ao pai dele para que conseguisse que alguém resgatasse ele. E depois de resgatado, ele teve um encontro com Jesus Cristo, lembrando do ensino que a mãe dele deu para ele. A mãe dele morreu quando ele tinha 11 anos de idade. E ele lembrou do ensino da mãe dele. E um dia, quando estava quase naufrágio, ele clamou a Deus. E em voz alta, e foi chocante para todo mundo em volta, né? Porque era um cara que falava, que tinha um vocabulário tão baixo, ele era tão violento, ele era tão terrível, que um cara desse falar o nome de Jesus era chocante. E ele clamou a Deus. O navio não afundou, pela misericórdia de Deus. Ele ainda continuou sendo um mercador de escravos. Às vezes a conversão não é imediata, né? Mas teve um pequeno processo aí, de 1 ano ou 2. Ele realmente conheceu Jesus. Ele se tornou pastor. Escreveu, acho que 268 hinos. O mais famoso deles é o Amazing Grace. Amazing Grace. E ele foi um dos caras que motivou o Wilberforce na luta dele para abolir o comércio de escravos. Isso aí é um cidadão frutífero, é um cara que reconheceu a graça de Deus, viu o padrão de conduta esperado, foi lavado e regenerado pelo Espírito Santo e foi útil para a sociedade. E por causa disso, e da exaltação do caráter de Deus, da graça de Deus na vida dele, muitos vieram conhecer a Cristo, e até hoje a gente canta músicas escritas por ele. Gente, esse é o meu desafio para a igreja, que a gente, no meio de um mundo pagão,
um mundo que rejeita Deus, um mundo que põe prioridades em coisas idólatras, um mundo que institucionalizou a adoração à natureza, o homossexualismo, a sexualidade irreprimida, que nada mais são que resultados da idolatria e da rejeição de Deus. Nesse mundo, nós somos chamados para brilhar e para mostrar essa conduta que Paulo descreve tão bem para Tito. Como corpo, como cidadãos no mundo, para que outras pessoas venham conhecer a Cristo. É isso aí.